Olá, eu me chamo Vânia, eu sou terapeuta Ayurveda e eu ajudo mulheres na conquista de melhores hábitos, de mudança de estilo de vida, para melhorar o seu estado de saúde, seja a nível físico, a nível mental, espiritual, enfim, um trabalho de bem-estar e mudanças de hábitos pelos ensinamentos do Ayurveda. E eu disponibilizo aqui vários conteúdos para que você possa ir adequando seus hábitos, ir aprendendo. Eu trabalho muito sobre os 5 pilares que são a base da nossa saúde, ao meu ver, que é alimentação, exercício físico, sono, meditação e autocuidado. Então eu trabalho construindo esses 5 pilares, que a meu ver, claro que são mais de 40 pilares que podem construir a nossa saúde, mas ao meu ver esses 5 são a base. E não age sozinho, um depende do outro. Não adianta a gente só se alimentar bem, mas não praticar exercício físico, não ter um estado mental de calma, de tranquilidade, ou não colocar na nossa pele alimento que seja processado como alimento. Então, é um conjunto de pilares e que a gente pode ir construindo e mudando a nossa saúde. Hoje nós estamos falando do pilar da alimentação. A alimentação é um pilar muito importante, é ela que vai fazer essa primeira digestão. Quando dentro do Ayurveda nós entendemos digestão não só do alimento sólido, mas de todos os alimentos sensoriais também, digestão do que a gente coloca na pele, digestão do que a gente ouve, do que a gente vê, do que a gente sente. Tudo isso precisa ser bem digerido, inclusive os alimentos sólidos, que fazem parte da nossa primeira digestão. Então, tudo que entra no nosso corpo como alimento, ele vai produzir tecido ou ele vai produzir energia. E essa conta, ela tem que fechar. Porque se eu produzo muita energia e também não gasto essa energia, isso também não vai ser bom para o meu organismo. Se tudo que eu como vai virar estrutura, o meu corpo vai ficar mais pesado, então vai gerar toxinas também. Então essa conta de nutriente e energia, ela tem que fechar. E a nossa primeira digestão, ela acontece no nosso estômago, no nosso aparelho digestivo, que essa primeira digestão é chamada dentro do Ayurveda de Jataragni, que é o nosso primeiro Agni. Então entenda como se fosse uma fogueirinha aqui dentro, né, queimando, e todo o alimento que a gente colocar nela vai ter que ser processado aqui, vai ter que ser metabolizado por essa fogueira. Então, se a gente tiver com esse fogo digestivo muito baixo, o que vai acontecer? O alimento vai chegar e não vai ter força nessa fogueira para processar e metabolizar esse alimento como nutriente. Então, aquela digestão lenta, que a gente fica pesada, que sobrou alimento ali para ser digerido. Mas, ao mesmo tempo, se a gente tiver esse fogo digestivo muito alto, né, queimando muito, que geralmente é um fogo do dosha pitta, que queima muito, o que acontece? Quando o alimento cai ali, ele já queima tudo e já vai para dejeto. Então, o essencial seria ter um equilíbrio nessa fogueira. E como que a gente sabe se o nosso poder digestivo está bom ou está ruim? É questão de autoobservação. Então, umas 2 horas após a alimentação, a gente já vai ter que estar sentindo o nosso corpo leve, sem arrotos, né? Sem a gente estar lembrando da digestão passada, não ter gases, não apresentar nenhuma dor. Então, esse processo digestivo foi um processo que atendeu, essa fogueira, pelo menos, estava em equilíbrio. Agora, se a gente tiver dores, tiver muitos gases, acidez, arrotos, né, depois de 2 horas de alimentação, então é sinal que o nosso fogo digestivo ali ou estava muito alto, que
queimou todo o alimento ou estava muito baixo. Então, a base da saúde dentro do Ayurveda é o nosso Agni, o nosso fogo digestivo. E isso a gente sempre sabe com autoobservação. Quando ele está com o fogo muito baixo, a gente vai ter que estimular esse Agni. E dentro da Ayurveda a gente faz essa estimulação com temperos, com ervas, né, que tem os atributos de quente, de estimulante, que vão potencializar essa quentura, essa fogueira, esse Agni. E ao mesmo tempo, se o nosso Agni estiver muito alto, né? Então aquela fome constante e a gente sabe que não está sendo digerido bem. Então se o Agni está muito alto também, a gente tem que usar temperos, condimentos que refresquem esse Agni. Geralmente, só para ter uma ideia, um Agni muito irregular, um Agni que às vezes está bom, às vezes não está, um Agni que depende muito do nosso estado emocional para a comida fazer bem ou mal. Então, esse é caracterizado como um Agni do dosha Vata, que é um dosha muito irregular, e esses atributos também se expressam no Agni. Um Agni muito quente, que fome, a toda hora aquela fome, que deixa o organismo mais quente também, um Agni muito alto. Esse é caracterizado como um Agni do dosha Pitta. E um Agni muito baixo, que essa fogueira está bem baixinha, né? É um Agni com tendências do dosha Kapha. Então são tendências. Isso precisa ser bem visto, claro, mas é autoobservação. E o Agni é o nosso primeiro estado ou de doença ou de saúde. Dependendo do nosso Agni, é o nosso poder de absorção, é o nosso poder de nutrição dos alimentos. Para uma digestão ser completa, ela tem que passar pelos 7 tecidos. Dentro do Ayurveda, nós temos 7 tecidos e esses tecidos devem ser bem nutridos. Então, a primeira digestão é essa digestão, né, que o alimento entra, o alimento é processado, metabolizado ali e no intestino, né, ele é metabolizado e depois ele vai para a segunda digestão, que é para o nosso fígado. Ali no nosso fígado é que realmente vão ser processados os nutrientes, retirados os dejetos. Então, toda digestão é algo bem complexo, que envolve todo o corpo, envolve todos os tecidos do corpo. E isso tem que ser, essa nutrição, ela deve ser o mais perto possível do que o nosso corpo consiga absorver. Então, o que dá ao corpo essa característica de poder de absorção? Então, um alimento que seja o mais natural possível. Por quê? Porque o corpo entende o que é alimento. Se a gente começa a colocar para dentro dessa digestão alimentos processados, industrializados, com corantes, com substâncias que o corpo não entende como alimento, isso vai virar toxinas, porque ele não vai metabolizar esses nutrientes que para ele não entende como nutriente o nosso corpo. Então, ele acaba perdendo essa capacidade de discernimento do que é alimento e do que não é. Veja bem, o nosso corpo é divino, ele tem uma inteligência interior que faz nossos órgãos trabalharem sem que a gente faça o mínimo esforço para isso. A gente nem está pensando no coração e ele está batendo. A gente nem está pensando no nosso estômago, no nosso intestino, e ele está processando alimentos. Então, o que a gente tem que fazer para a gente ter saúde é dar alimentos bons para essa máquina funcionar. Se nós já apresentamos um sintoma de doença, então essa preocupação deve ser muito maior. Então a gente tem que tirar realmente do nosso corpo coisas que ele não assimila como alimento, que são os refinados, né, os açúcares brancos,
os processados, os muito corantes, enfim, tudo que a gente sabe que é produzido sinteticamente. O que a gente entende como alimento é o que a natureza dá. São plantas, são verduras, são legumes. E se nós já apresentamos alguma doença, né, seja ela crônica ou não, uma das nossas primeiras preocupações seria em retirar da nossa alimentação, pelo menos a princípio, e dar esse choque, retirar da nossa alimentação esses alimentos que não são considerados nutrientes pelo nosso corpo, que o nosso corpo não consegue metabolizar isso como e aproveitar como nutriente. Então, esse seria o primeiro passo. E depois, claro, acrescentar os outros pilares da saúde. Mas dentro do Ayurveda, o conceito de alimentação não é um conceito meramente químico. Então, dentro do nosso estudo, né, da nossa medicina moderna, toda planta tem o seu aspecto químico. E é esse aspecto químico que vai favorecer lá, que vai ser retirado para fazer o remédio, para fazer, né? Dentro do Ayurveda, além de considerar esse aspecto químico, também a gente considera a temperatura da planta, né? Se ela é quente, se ela é fria. Eu estou falando planta, mas é um tempero ou é um cereal. Então, a gente enxerga tudo isso de uma maneira ayurvédica, pelo seu atributo do seu sabor, por exemplo. Qual o sabor que é, se é doce, se é salgado, se é adstringente, se é picante, se é ácido. A potência, se aquilo é quente, se aquilo é frio. Se eu estou com o corpo, se eu estou com o metabolismo muito frio, por exemplo, muito baixo, e eu começo só a me alimentar de coisas, de alimentos que apesar de nutritivos, mas só tem essa potência mais refrescante, então eu não estou potencializando o meu Agni. Né? Eu precisaria de uma coisa mais quente, mais estimulante, para estimular o meu Agni. E onde eu vou encontrar isso? Nas propriedades dos alimentos, dos temperos que eu estou utilizando na preparação do alimento. E é claro, considerar as características do meu dosha, porque o meu dosha vai também me dar características de metabolização, do meu poder metabólico. É claro que tudo isso são só tendências. Em todos os momentos a gente vai mudando, a gente vai se desequilibrando. Um dia eu posso estar com meu fogo digestivo bom, porque eu me alimentei bem, porque eu só dei alimentos de fácil digestão para o meu corpo, adequado ao meu poder metabólico. No outro dia eu posso ter exagerado muito e ter gerado toxinas, então mudou o meu Agni também. Então é observação constante. Mas, apesar da gente ter que se observar, né, de auto-observação, é um sinal da gente também se conhecer. Mas entender que nós temos que dar para o nosso organismo, para o nosso corpo, substâncias que ele consiga entender como alimento e que ele consiga metabolizar para nos dar saúde. A saúde é o nosso maior bem, sem ela a gente não tem nada do resto. Então, priorizar a nossa saúde. E é claro que toda essa mudança de estilo de alimentação vem também com os outros pilares da saúde, né? Com mudanças de hábitos, de estilo de vida. Mas isso, quando a gente começa a mudar uma coisinha aqui, uma ali, a gente começa a sentir os resultados no nosso corpo, na nossa mente. Cada alimento também nos dá um aspecto mental e emocional. Quando a gente começa a ver esses progressos, então é viver em alegria, porque com saúde você tem também aquele contentamento pela vida. E seja qualquer problema que você esteja apresentando no momento, seja uma ansiedade,
que é caracterizado como um desequilíbrio de vata, né? Então, todas as doenças do sistema nervoso central é caracterizado como um desequilíbrio do dosha vata, ou você esteja com alguma doença em desequilíbrio do dosha pitta, como hipertensão, como alguma inflamação de pele, ou do dosha kapha, se você está ganhando muito peso, está mais estagnado, letárgico. Você pode, pela alimentação, e cuidando disso, pela alimentação, começa a se alimentar o mais natural possível. Se a doença já está presente, então faz isso mais rígido, né? E realmente prioriza verduras, legumes, frutas. Você pode comer de tudo, desde que o seu poder metabólico esteja preparado para digerir o que você come. Então, um indicativo de poder metabólico é a nossa fome. Então, quando nós temos fome, é sinal que o nosso corpo já está preparado para poder digerir algum alimento. Por isso que a gente sempre fala que para a gente analisar bem se nós temos fome ou vontade de comer. Tudo isso também vem somar depois. Mas enfim, eu gostaria que você prestasse muita atenção na alimentação, no que você está se alimentando, tanto a nível sólido quanto a nível sutil. Qual a sua alimentação visual, qual a sua alimentação sensitiva. Tudo isso tem que ser metabolizado pelo seu organismo. Então, começar a cuidar desse pilar importante que é a alimentação. E agora eu vou deixar aqui para vocês, no final do vídeo, uma receita de feijão mung. O feijão mung, o mung dal, como é chamado na Índia, ele tem todas as propriedades de nutrição. Então é benéfico para os 3 doshas, né? Principalmente para vata, para dar aquela nutrição para vata, para pitta, para controlar o poder digestivo de pitta e controlar esse fogo metabólico de pitta, e para kapha também. Os temperos que a gente coloca, como açafrão, cominho, gengibre, ele vai também potencializar o metabolismo de kapha e acelerar um pouquinho o metabolismo de kapha, que geralmente é um pouquinho mais lento. Então eu vou deixar essa receita super fácil aí para vocês. E é claro, atendendo as suas características individuais, você pode ir mudando um tempero ou outro e a quantidade que você vai comer também. Porque um vata, muita quantidade já vai deixar ele com muitos gases, né? Um pitta, por exemplo, ele vai querer comer muito, então come em menor quantidade. E para o kapha também, em menor quantidade, só para acertar esse metabolismo de kapha. Mas, independente disso, é um prato muito gostoso e muito fácil de fazer, e eu convido você a experimentar e a fazer essa receita. Eu espero que tenha sido de grande valor esse vídeo para você. Se você souber de alguém que esteja precisando dessas informações, compartilha esse vídeo. E a gente se vê no próximo. Um beijo. Tchau.